gente querida que sempre nos acompanha pelo nosso Momento Lobo da Costa. Estamos novamente aqui para conversar com vocês sobre Lobo da Costa, nosso instituto, e também fazer uma ótima entrevista com a minha colega do IFSU e professora e escritora, que é a Nara, né, Nara? Tudo bem contigo? Tudo bem, Ângela. Que bom, Nara. A primeira pergunta, assim, que eu vou fazer para a Nara, e que eu faço, e que vocês me acompanham, sabem, é: quem é a Nara? Bom, Ângela, eu, Nara Miller, sou uma apaixonada pelo bem-estar desde muito nova. Então, estudiosa de práticas integrativas desde os 17 anos. E eu fiz uma faculdade de engenharia química, que parece que não tem nada a ver com isso, mas, na verdade, a gente está sempre se relacionando com as pessoas. Sim. E eu notei, assim, que a parte mais difícil, mesmo indiferente da profissão, é interagir um com os outros. Por mais que você tenha o conhecimento, e hoje o conhecimento é bem fácil de acessar, nós temos internet farta, nós Sim. temos informações a cada segundo, né, atualizadas. É mesmo. E uma abundância de informação, interagir com as pessoas, fazer relacionamentos saudáveis, ter relação saudável consigo mesmo, com as coisas que já aconteceram, com as coisas que estão por acontecer. Tudo isso é uma rotina diária. Então, não importa a profissão. E eu depois acabei indo para uma especialização, depois de fazer engenharia química, eu fiz a engenharia de segurança do trabalho, que existe um setor que é a psicologia do trabalho, que voltou a esse princípio que eu já achava que era a parte mais complexa, interagir com as pessoas. Então, unisse o útil ao agradável. Útil ao agradável. Então, eu comecei a estudar técnicas que pudessem me ajudar, não Sim. só a interagir melhor com os meus familiares, como com os meus colegas, meus estudantes, pudesse aproximar as pessoas para melhorar a aprendizagem, para elas se sentirem melhores. E aí, depois de um longo tempo experimentando técnicas, eu conheci a acupuntura sem agulhas, a EFT, Emotional Freedom Techniques, uma técnica norte-americana, e já era 2010. Sim. Eu já estava no IFSU desde 98, então depois de algo como 12 anos, né? Sim. Eu encontrei essa técnica que aí sim eu pude retomar a rédea da minha existência, né, virar protagonista de novo da minha história, sair do piloto automático. E as pessoas começaram a gostar, começaram a se interessar, fiz um grupo na minha garagem, as vizinhas começaram a participar, depois eu criei um blog para levar o conteúdo mais longe, mais adiante, sim. Né? E foi em agosto de 2010 que eu criei o blog Viva o que Você É, que ele é um blog onde eu passo essas informações de autogestão das emoções, autoconhecimento, desde 2010. Então, esse ano é o ano dos 15 anos. Vai entrar em debut. Vai debutar esse ano, né? Sim. Mas o mais bacana é que eu continuei procurando maneiras de chegar mais próximo das pessoas. Então, em 2012 eu criei o canal do YouTube, o Nara Miller com 2 L's. E eu pensei, mas tem que ter outra maneira de chegar mais perto das pessoas, além dos atendimentos individuais, os treinamentos. Foi quando, em 2018, eu fui convidada a primeira vez para escrever um livro. Esse livro hoje se encontra esgotado, mas o mais interessante é que sempre com essa busca de acessar mais pessoas para elas terem um maior bem-estar, para elas terem melhores resultados, né? Sim.
Esse teu aspecto não deixa de ser um autoajuda também. Sim, né? É dentro do campo do autoconhecimento, autoajuda. Isso é importante, né? E principalmente, Ângela, a pessoa não ficar à deriva com o que ela pensa, sente, como ela se relaciona com os eventos. Isso é importante. Porque senão isso aí acaba a pessoa andando em círculos muitas vezes, né? Sem um plano de ação e no emocional. mundo que a gente está com problemas de depressão, porque antigamente achavam que a depressão não é nada disso, né? Não, mas depressão é uma doença, né? E precisa de um tratamento, precisa que a pessoa também se ajude, né? Sim. Naquele aspecto. Então, há pouco tempo houve em Pelotas um suicídio devido à depressão, né? Uma pessoa que estava bem na sua vida, parece que para os que estão de fora parece que estava tudo maravilhoso e tal, mas por sofrer de depressão acabou se suicidando. Isso aí é muito complicado. E então, aí a pessoa acaba caindo nas estatísticas, né? Que mais um, né, deprimido que tirou a própria vida. Bom, em literatura nós tivemos o mal do século, que foi aquela época de suicídios, né? Problemas amorosos, entravam em depressão e se matavam. Né? O nosso, aquele alemão, o Goethe, né? Goethe fez um livro muito legal chamado Werther. Né? Werther era um rapaz que era apaixonado pela esposa do melhor amigo dele. Né? Então, vocês já imaginem, né? Coitado, ele se manteve sempre um cavalheiro, até que no final ele... Eu estou contando o livro, mas eu vou ter que dizer. No final ele diz para ela, e ela gostava dele como um grande amigo, né? Uma pessoa especial, mas disse, olha, mas eu amo meu marido e eu não vou poder nunca te satisfazer e corresponder nesse sentido. E ele acaba se suicidando, né? E isso motivou na Europa, especialmente na Europa, não só isso, né? O mal do século. O mal do século eram suicídios, eram mortes pela vida boêmia dos nossos queridos poetas, né? E etc. Morriam cedo, né? O lobo morreu cedo, mas não foi tanto não foi pela vida boêmia também, né? Porque o alcoolismo, etc. Então, realmente, eles entravam numa depressão, só que isso não era considerado doença, não havia nenhum tratamento, nem ajuda, e aí foi complicado. E tinha os que passavam antes por transições de fases de loucura, né? Ah, sim. Que a pessoa não atinava mais as realidades dela e ficava naquele ciclo sem fim de pensamentos tóxicos, de sentimentos tóxicos, né? Ah, isso é complicado. Então, isso é muito bom. Mas a Nara também, eu sei que escreveu um livro muito legal, e que induz a viagem à Índia, não é isso? É verdade, Ângela. Eu já fiz 14 viagens à Índia. Olha só! Já! Parece, então, surreal, né? Parece algumas novelas da Globo, que eles iam e voltavam várias vezes. Então, fizeste Foi isso quase na íntegra. Entre 2011 e 2024 eu fiz essas 14 viagens. Meu marido é indiano. Ah, eu sei. E agora ele já mora no Brasil, vai fazer 10 anos em julho. E tudo começou porque eu sempre gostei da Índia, desde muito nova. Não, a Índia tem um misticismo, tem uma aura muito interessante, boa, né? É um país multicultural, né, Ângela? Onde tu encontra todas as religiões e nenhuma é obrigatória.
Sim. Então, tu tem a liberdade de ter a cultura religiosa, filosófica que tu quiseres. Sim. E isso é bom pelo ponto de vista da liberdade, né? De expressão. Sim, isso é ótimo. Mas já houve um tempo na Índia que quando os muçulmanos governaram, né? Com as invasões, tudo, era para tu ter o teu templo, o teu espaço para continuar sendo hindu, tu precisava pagar tributos ao governo, né? Isso é triste, né? E depois com Akbar, que foi o primeiro Maharaja que permitiu a policultura, respeitar a policultura, e ele casou com uma hindu. Para provar isso. Muito bem. Para manter a palavra dele e mostrar que ele também seguia o que ele falava. Foi um dos grandes muçulmanos que governaram lá com essa liberdade de expressão cultural, étnica, religiosa, né? Isso é muito bom. A pessoa, quando se completa naquilo que acha, que pensa, faz. É excelente, né? É verdade. Eu me lembro isso, saindo um pouco, mas dentro do assunto. Meu pai dizia assim, para mim, meu pai já faleceu há muitos anos, mas ele brincava. Tu deves fazer o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Aí não dá, exemplo, né? como é que fica? Como é que fica? Eu ria tanto. Porra, mas isso não é um modelo, né? Pois é, tu te mantém na linha, mas não olha pra mim. Isso aí, claro, as pessoas, tudo é escolhas, né? Isso. Então, assim, a minha primeira viagem à Índia, ela foi em 2011, já com o propósito de conhecer quem é hoje meu atual marido. Mas eu já tinha uma vontade muito antiga de conhecer a Índia, por causa da questão da cultura, porque eu sou uma pessoa que acredita em reencarnação há muitos anos, e lá eles têm essa cultura disseminada no país também. E aí, quando chegou 2011, fiz todos os documentos necessários, eu não tinha passaporte, eu não tinha vacina de febre amarela, fiz tudo voando lá, e consegui ir a primeira vez em 2011, mas eu nunca tinha pensado, Ângela, em fazer os registros das viagens. Eu fui tirando fotos, algumas eu perdi pelo caminho, com a mudança de equipamentos, mas aí quando o pessoal começou a me perguntar muito, tu já foi à Índia, como é que tu fez? O que tu fez? O pessoal começou a me procurar também para poder ir e saber documentos, saber coisas necessárias, porque eu fiz uma viagem, a primeira viagem foi a que mais demorei para planejar, porque eu estava indo para um país estrangeiro que eu não conhecia, só conhecia o inglês, mas eu não conhecia o idioma nativo, eu não conhecia nenhuma pessoa lá, a não ser quem hoje é meu marido. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu me preparei super, assim, várias formas de ter dinheiro lá, né? Mesmo com a diversidade cultural, mesmo com a diferença de país. Sim. E eu fui sozinha para lá. Que é outra coisa que até hoje me chamam de corajosa. Me chamam de corajosa. Quando eu comecei a registrar as informações do livro, para criar o livro, eu pensei assim, botar só as informações de viagem eu acho muito pouco. Eu vou botar o que eu aprendi com cada um dos episódios. É ótimo. E aí o livro tem mais de 140 conclusões, assim, sobre as minhas vivências por lá. Que torna o livro mais completo, que dá mais chance de reflexão. Conto 2 situações que eu tive que usar acupuntura sem agulhas para me resgatar de um mal-estar. Me deu tipo uma síndrome do pânico, nós subindo umas curvas muito acentuadas, onde vinha carro de tudo que é lado, animais selvagens como macaco, vaca, porco, isso acontece, de tudo que é lado, e começou assim a me dar uma coisa, parecia que meu coração estava saindo pela boca, e o meu marido e o motorista com uma cara de tudo normal, né? E eu pensei, é alguma coisa comigo. Sim. E aí, quando nós chegamos lá em cima, eu com falta de ar, porque nós estávamos a mais de 2.000 metros de altura. É diferente, né? E eu pensei assim, tem que ter alguma coisa comigo, não é só essa falta de ar, tem mais coisa, não ia me sentir tão mal só com isso. E aí veio na minha mente assim, olha, tu teve um acidente quando tu tinha 16 anos,
que tu sentiu muita culpa desse acidente. E eu pensei comigo, então é isso. O evento me desencadeou as memórias... as memórias do passado. Claro, a pessoa fica com medo que se repita, né? E aí dá essa sensação da síndrome do pânico, que é um medo de uma coisa que não sabe exatamente o que é, mas é importante identificar. Algo que desencadeia. Exato. Né? Isso é aí na viagem eu usei para técnica. Sim. A técnica nesse evento. E foi depois quando eu tive que descer e subir de novo na mesma semana, não me deu mais nada. Então não era só, porque as curvas continuaram fechadas. Sim. Os perigos todos iguais. Sim. Mas o meu gatilho mental estava harmonizado. Isso é ótimo. E tu usasse, então, a técnica da acupuntura sem agulhas, que usa basicamente toques e afirmações. Sim. Que eu Isso já... que é bom. Tu tem uma ferramenta para a vida toda, claro, né? Claro. Eu tive um aluno que, de uma hora para outra, teve a tal síndrome do pânico. E ele me ligava e dizia, eu não consigo ir à aula, né? Aluno de letras. Eu disse, não, vai te cuidando, né? Primeiro, não adianta atropelar isso aí, tu tem que ficar melhor contigo mesmo, tu retornares. Né? E aí foi na prática que eu descobri que era um evento anterior que não foi... Um trauma anterior que não foi curado. E aí se aflorou. Aflorou no momento... Um momento forte, que era um local diferente curvas fechadas, trânsito difícil. E tu já estava sozinha, né? Já tinha viajado sozinha. Dá um certo susto, né? Um susto. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Oi. Como é que tu conheceste o teu esposo? O meu esposo é uma história até meio longa, mas eu prometo que eu vou ser resumida, tá? O cronômetro tá contando lá. Nós temos muito a falar ainda. Mas basicamente foi assim, eu conheci o nosso instrutor em comum de meditação em 2001, mas foi um ano que eu acordei, assim, em 2010, o mesmo ano que eu conheci a acupuntura sem agulhas, o mesmo ano que eu criei o blog. Eu disse assim, foi um ano marcante, muito marcante na minha vida. E eu pensei assim, eu acho que vai ser interessante eu me associar no Orkut, numa comunidade que esse instrutor trabalha, para eu conhecer melhor o trabalho dele e tudo, né? Que trabalha com uma técnica de meditação chamada Palavras de Paz. Sim. Prem Rawat é um indiano e ele é radicado nos Estados Unidos. Ele tem esposa e filhos nos Estados Unidos. E aí entrei em vários grupos do Orkut. O Orkut. O Orkut. Eu perdi as minhas fotos todas no Orkut. Nem me fala. O Orkut tinha muita coisa boa. Acabou que consegui tirar quando o vídeo tinha terminado. Que pena. Eu tirei antes. E aí ficou tudo salvo na nuvem. Mas foi também uma correria. E na época, ele, meu marido, né, que é o meu atual marido, ele também estava num dos grupos que eu me associei. E ele me chamou para conversar. E eu pensei, que um indiano, 22 mil quilômetros de distância, quer conversar com uma brasileira? Eu pensei, você pode treinar meu inglês? Claro, é bom. 22 mil quilômetros não pode me acontecer nada, né? Sim. Mas antes eu fiz uma pesquisa no perfil dele, procurei saber com quem ele convivia, que tipo de piada ele fazia, como é que eram as fotos, né? Como é que era a proximidade, né, com outras pessoas. E vi que era uma pessoa que parecia ser saudável, que tinha fotos da família, tinha fotos do trabalho, coisa assim, tudo muito saudável, né? Então, ótimo. Vamos conversar, então. Aí começamos a conversar, dezembro de 2010. Quando foi janeiro de 2011, eu já estava de passaporte pronto. Para conhecê-lo. Pessoalmente, fisicamente, né? Você já conhecia o íntimo. Nós conversávamos muitas horas nas madrugadas, porque a Índia tem uma diferença de fuso horário de 8 horas e meia. Então era praticamente madrugada. Às vezes a gente estava conversando, era 2 da manhã, e eu tinha que dizer para ele assim, olha, agora eu preciso desligar, porque amanhã cedo eu tenho aula. É mesmo? 2 e meia da manhã. E tu tinhas aula no Eu tinha
No IFSU às 7h30 da manhã, às vezes sim, às vezes às 9, às vezes às 7h30. Eu também, eu sempre tinha aula às 7h30. Eu disse assim, não, a gente continua conversando amanhã. E a gente sempre se reconectava de noite, Sim. que era a hora que ele acordava. Claro, e eu tava chegando do trabalho, às vezes a aula das 11 horas. Pra ele era interessante, porque ele ia se acordava. Então aí muita gente conversou nesses intervalos considerados impossíveis, né? Vamos dizer assim, a hora que um país está dormindo, o outro está acordando, né? Legal. Mas foi assim, começou, foi 2011 que nós vimos a primeira vez, em abril e agosto, que eu fui lá 2 vezes, e depois, abril de 2012, nós casamos. Olha só! Casei na Índia, casamos na Índia. Que bonito! Casamos na Índia, fizemos todas as etapas, assim, pro casamento lá. E depois eu trouxe passando pela embaixada, trouxe os documentos para legalizar no Brasil, daí. Muito bem. Então, estão casados no mundo. Então, estamos casados no mundo. Brasil, tá? E o mundo. E o mundo. Bem, e agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Como é que conhecestes Francisco Lobo da Costa? Eu conheci Francisco Lobo da Costa. Eu ainda fazia parte do coletivo Autores de Pelotas. E eu fui ver uma apresentação dele. Uma entrevista como se o Charles René fosse o Lobo da Costa. Sim. Bom, o Charlie, eu chamo de Charlie. Porque ele sabe, pode ser Charlie e tal, mas eu chamo Charlie. O Charlie é sempre o nosso Francisco Lobo da Costa, há 9 anos, porque o nosso instituto completa esse ano seu 9º aniversário, e o Charlie, desde o início, eu bolei assim, disse, não, a gente não pode fazer um jantar de aniversário e o Francisco Lobo da Costa não se materializar nesse jantar, tem que haver. Aí o Charlie estava lá conosco, do teatro, disse, és tu, Charlie, tu vais fazer o Francisco. E ele, então e foi. Experimentou e ficou ótimo, Ficou bem bonito, assim, a apresentação foi muito boa. Era uma noite muito fria lá no IFSU, na sala dos servidores. E eu fui assistir, achei, que legal. E depois começaram a ter os saraus. Sim. Que aconteciam na própria sala dos servidores ali. São os nossos saraus. Uma vez por mês que acontecia lá. Isso. E continua, mas não lá agora mais. Sim. Né? Nós voltamos. O nosso instituto foi criado no Clube Cachiral, né? No dia 7 de julho de 2016. Ficamos no Clube Cachiral e depois fomos para o IFSU. Meu coração bate forte no IFSU, porque eu sou prata da casa. Né? Fiquei no IFSU e continuo lá. Né? O Carlos Correia, um abraço, Carlos, ele já esteve aqui na nossa entrevista e agora como reitor, né? Parabéns, foi uma vitória merecida. E o IFSU sempre eu gosto e vou gostar sempre, então nós fomos para o IFSU, fizemos uma temporada lá e aí houve uma greve que foi complicada. E depois teve o período da enchente e a gente, então, nós retornamos para o Clube Cachiral. Aí ficamos lá no Cachiral e agora, vocês já sabem, nós estamos no Instituto São Benedito porque o Clube Cachiral está terminando a sua reforma do telhado frontal da frente. E me diz alguma coisa, já soube então que tu conhecesse o nosso instituto lá dentro do IFSU, muito bem, e conheceste o nosso Francisco Lobo da Costa também lá dentro com as nossas apresentações, ótimo. E a Nara já fez até um poema, né, pro Lobo da Costa. Já. Botei o Lobo da Costa no divã. Isso mesmo. Ela já fez um poema bem legal, né, bem especial. E agora, para encerrarmos a nossa entrevista, nós vamos ouvir a nossa querida Nara interpretando um poema também.
Olá, eu sou Nara Miller, mais uma vez aqui. Eu vou ler um poema que eu criei para comentar sobre um poema do próprio Lobo da Costa que eu li, o poema Vingança. Esse foi um poema que me deixou até meio chocada, por causa que, primeiro, como uma pessoa viver a vida inteira na vingança, e esquecer de viver outras coisas. E aí, como eu trabalho com acupuntura sem agulhas, eu decidi fazer um papo cabeça com o Lobo da Costa. E nessa hora eu criei este poema que eu vou ler para vocês agora. Lobo da Costa no divã. Me diz aí, ainda na vingança ou já partiu para a bem-aventurança? Vivendo no passado de ser trocado ou nas potencialidades de ser amado? Se ainda vive no rancor, que tal olhar o mundo com amor? Sei que parece complicado, mas o amor pode estar esperando no seu lado. E você pode estar ainda apegado a um passado frustrado. Não é a única pessoa que existe. E se a ideia causa dor quando persiste, é hora de soltar o que lhe aflige. Amar pode ser bom. Viver desapegado é um dom. Quem ama protege. E no amor vive sem ser herege. E se trair? E se ferir? E se sucumbir? Mais uma lição a seguir. Pois quem ama a si mesmo, pela vida nunca está só a existir. Então foi esse o poema, meu papo com o Lobo da Costa. A gente sabe que ele já não está aqui mais há muitos anos, mas mexeu comigo a ler um poema, foi estimulado pela própria Ângela. E foi muito interessante, assim, que me deu aquela vontade de conversar com ele, me deu aquele interesse em mostrar uma outra realidade para ele, mesmo ele não estando mais fisicamente aqui entre nós. Então, gostaram do poema da Nara Miller? Eu adorei, eu já tinha ouvido lá no sarau, e você também deve ir no nosso sarau, que é um por mês. Lá, por enquanto, estamos no Instituto São Benedito, mas vamos voltar para o Clube Cacheral. E aí eu aviso por aqui. Obrigada pela nossa audiência, obrigada por estarem conosco nesse diálogo. Um grande beijo e fiquem com Deus e até o próximo episódio.